Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Amém. Como é bom e agradável, né? Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, versículo 21. Qualquer semelhança é mera coincidência. O pastor usou esse texto, acho que a semana retrasada, uns dias atrás, o pastor usou esse texto. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, pastor? João, capítulo 11, versículo 23. Todo mundo encontrou? Amém. Aleluia. Está escrito assim, ou melhor, vamos ler o verso 21. Está escrito assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém. Deixe sua Bíblia aí. Pai, fique à vontade, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Seja feita a tua vontade neste lugar, Senhor. Nós abrimos o coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o tema quando Jesus intervém. Amém? Quando Jesus intervém. A palavra intervém, vem do verbo intervir, entrar em algo para influenciar ou alterar. Quando Jesus entra, irmãos, em algo, quando Jesus entra no processo, as coisas mudam. Amém? Quando Jesus intervém, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Aleluia. E nesse texto, Marta, ela manifesta a convicção de que tudo seria diferente se Jesus estivesse lá. Ela manifesta essa certeza quando ela encontra Jesus. Ela diz: Jesus, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela manifesta essa certeza, essa convicção. Mas o interessante é que Jesus, ele prefere operar a ressurreição ao invés da cura. Ele operou algo maior, algo mais glorioso, Ele podia ter chegado antes e curado, Ele podia ter chegado antes e operado a cura e Lázaro não teria morrido. Mas Jesus preferiu realizar a ressurreição. Lázaro já estava morto há 4 dias, todos nós conhecemos a história, e Jesus operou a ressurreição. Aleluia. Foi maior o milagre, irmãos. Agora foi maior. Quando Jesus entrou, mudou a situação. Mudou as circunstâncias. Todo mundo chorando, todo mundo triste. Marta, Maria vai até Jesus chorando. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela tinha certeza absoluta no coração dela de que Jesus ia curar. E Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Aleluia. A intervenção de Jesus transformou tudo. A intervenção de Jesus mudou o quadro, irmãos. Quando Jesus intervém, Ele não deixa as coisas como estão. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para mudar o quadro. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. O Senhor Jesus é poderoso para realizar o impossível. Aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, Ele transforma tudo na nossa vida. O
O Senhor Jesus, Ele transforma os nossos hábitos, Ele transforma a nossa maneira de falar, Ele transforma a nossa forma de pensar. Amém. O Senhor Jesus é poderoso, Aleluia. maravilhoso. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que tudo isso que o Senhor Jesus realizou antes, Ele continua realizando hoje. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele continua realizando tudo isso hoje. Amém. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. É o mesmo Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele não muda. Ele continua realizando milagres, Ele continua realizando cura, Ele continua realizando libertação. Ele é poderoso. O que nós precisamos fazer é crer, é confiar, é tomar posse da palavra. Aleluia. Eu quero ler também com os irmãos Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao 12. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os seus dias jamais terão fim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos limitar a Deus ou tentar limitar Deus, né? A gente não consegue fazer isso, mas a gente não pode limitar Deus, porque Ele não está presente fisicamente, mas Ele está presente espiritualmente. Amém? Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em nome dele, Ele estaria presente. E Ele continua agindo por meio do seu Espírito. Aleluia. Então nós não podemos limitar o Senhor. Tem um ditado, né, que é comum, eu já ouvi algumas pessoas falar, acho que os irmãos também já ouviram, que diz assim: ninguém muda ninguém. Quem já ouviu? Ninguém muda ninguém. É verdade, o homem, ele não tem poder de mudar o outro homem, mas Jesus tem. Amém. Jesus tem. Jesus muda o homem completamente, né? Talvez um não mude o outro, mas Jesus muda. Jesus transforma. Só Jesus opera a verdadeira mudança. Só Ele, irmãos. Nós precisamos deixar Ele agir. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Amém. E nessa noite eu quero trazer alguns exemplos bíblicos que falam de situações onde o Senhor Jesus interviu, né? O Evangelho de Mateus nos dá alguns fatos que se repetem até hoje. Até hoje Jesus continua fazendo essas coisas. Amém? A primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos aqui: Jesus intervém numa família em desespero. Quantos creem nisso? Amém. Jesus continua abençoando famílias. Amém. Jesus, Ele age em famílias que estão em desespero. Jesus, Ele age para restaurar a família. Jesus, Ele age para mudar, para transformar a vida das famílias. E nós encontramos lá em Mateus capítulo
Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 9. Versículo 18. Depois versículo 23 e 26. Diz assim: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, se ajoelhou diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Aleluia! A notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Amém? Então Jesus, ele intervém em uma família desesperada. Nós vemos aqui uma menina que era filha única, acaba de morrer. É isso que o texto diz. A menina acabou de morrer. Jairo, o pai, vai até Jesus e clama e pede que o Senhor Jesus se dirija até a casa dele. Jesus se dirigiu até a casa de Jairo e mudou o quadro. Aleluia! Quando a gente vai ler essa mesma história em outros evangelhos, a gente vai ver que Jairo chega até Jesus e diz assim: a minha filha está horrivelmente doente, a minha filha está morrendo. Vá até a minha casa, se ajoelha diante de Jesus, clama a Jesus: Senhor Jesus, vá até a minha casa. E o Senhor Jesus vai. A notícia de alguém doente é boa, irmãos. Jesus chega até Jesus e diz: a minha filha está doente, a minha filha está morrendo. E aí Jesus vai e diz: eu vou até a sua casa. A notícia é boa. Aí lá vai Jesus para a casa de Jairo. Aí no meio do caminho Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue. E aí quando Jesus cura, que vai se dirigindo à casa de Jairo, vem pessoas com outra notícia pior. Diz: olha, não incomode mais o mestre não, porque a sua filha está morta. Imagine, irmãos, você enche o coração de esperança, feliz, porque Jesus está indo para a sua casa. Aí vem alguém e diz: olha, não incomode mais Jesus, porque ela está morta. Para enterrar a esperança, né? Para dar um checkmate. Mas Jesus olha para lá, para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmãos, muitas pessoas vão vir com palavras tentando trazer desânimo para a nossa vida, tentando fazer com que a gente desista de buscar as coisas do Senhor, tentando fazer com que a gente perca as esperanças. Mas o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo e muda o quadro, pega a menina pela mão e fala: Talita cumi, levanta-te, menina, e traz a menina de volta. Aleluia! Jesus mudou o quadro de uma família que estava desesperada. Jesus mudou o quadro de uma família que recebeu a pior notícia que alguém poderia receber, que a filha estava morta. Mas Jesus foi até lá e mudou a situação. Aleluia! Jesus diz: não temas, crê somente. Aleluia! Jesus intervém numa família desesperada. Um outro exemplo aqui que eu quero trazer para os irmãos que o Senhor Jesus age é que Jesus intervém numa tempestade. Abra comigo em Mateus 14,
Também é um texto conhecido. Mateus 14, do versículo 22 ao verso 25. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia! Veja, irmãos, homens apavorados. Aqueles homens estavam com medo de morrer, irmãos. Imagine, de madrugada, o mar agitado, o vento soprando forte. Nós temos que considerar que tinham ali homens experientes, né, pescadores, mas eles estavam apavorados. Creio eu que eles estavam com medo ali, né, do barco virar. Para completar, ainda vem um homem andando sobre as águas. Aí pronto, o fantasma veio pegar a gente agora para morrer. Os homens começam a ficar desesperados, irmãos. E Jesus fala: coragem, não tenham medo. A gente percebe nesse texto, irmãos, que força e valentia e a experiência que eles tinham não resolveram nada. Precisou que o Senhor Jesus entrasse e intervisse. Amém. Amém. Quando Jesus entrou, o vento cessou. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo que quando fala que Jesus estava a uma considerável distância, né, o barco estava longe. Eu estava lendo em outro evangelho, acho que em João, fala que foi 5 a 6 quilômetros. Eu fico imaginando, Jesus foi caminhando sobre as águas 5 quilômetros, 6 quilômetros. Que coisa, hein, irmãos? O discípulo lá remando, desesperado, o vento soprando, o barco querendo virar. Aí Jesus aparece lá, ó, andando sobre as águas e opera o milagre. Quando Jesus entra no barco, o vento cessou. É assim que o Senhor Jesus faz na nossa vida, irmãos. É assim que o Senhor Jesus faz na vida daquele que abre o coração para recebê-lo. Quando ele entra, o vento cessa. Amém? Aleluia. Então Jesus intervém em uma família em desespero. Jesus intervém numa tempestade. Jesus intervém na vida de 2 infelizes dominados por demônios. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do verso 28 ao 34. Mateus 8, versículo 28 a 34. Amém? Está escrito assim:
Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Esses 2 homens estavam no cemitério, irmãos. Vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Além de demoniados, eram violentos. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade contar tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém? Então, 2 homens infelizes, 2 homens que viviam uma vida oprimida, 2 homens que viviam uma vida de possessão, uma vida destruída. Quando esses homens têm um encontro com Jesus, quando Jesus intervém na vida deles, a vida deles é transformada. Amém. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que eles estavam dominados por demônios. É uma das desgraças que está sujeita, o homem sem Deus. Quando um homem não abre o coração para Deus, quando o homem não quer saber de Deus, ele corre esse risco de viver uma vida oprimida, uma vida possessa. E possessão é um dos piores estágios na vida de uma pessoa, porque o inimigo já está tomando conta ali da mente para destruir a vida da pessoa. A Bíblia diz que esses homens eram tão violentos que os moradores daquele lugar evitavam passar por ali. É assim, irmãos, que o inimigo age na vida de muitas pessoas. Aquela pessoa que está endemoniada, ela se torna um problema, não só para ela, como para outras pessoas. Ela acaba levando problema para outras pessoas, levando situação de tristeza, de desespero, porque elas estão possessas. Então elas se tornaram pessoas perigosas, tanto para ela como para os outros. Ninguém conseguia mudar a vida daqueles homens, ninguém. Mas Jesus foi lá e mudou tudo. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus intervém, muda o quadro. O que mais, missionário? Um outro exemplo também em Mateus. Jesus intervém na necessidade. Jesus intervém na necessidade. Mateus capítulo 15. Versículo de número 32 até o verso 35. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus.
7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. Aleluia! Jesus intervém na necessidade. O povo, irmãos, tinha fome, o lugar era deserto e a viagem era longa. Eu sempre brinco, né? O povo tinha fome, a padaria estava fechada, era longe, tem uma mercearia aqui, né? 3 irmãos já estavam fechados, não tinha como comprar comida. Mas Jesus entra, o que é que vocês têm aí? Tem aqui esses pães e esses peixes. E multiplica. E age com a sua provisão. E realiza o milagre da multiplicação. Jesus intervém na necessidade, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o Deus da provisão. O Senhor Jesus viu que aquele povo, se fosse disperso, né? Se fosse mandado embora, eles iam desfalecer no caminho. Eles podiam passar mal de fome. Mas Jesus vai lá e opera, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós, amém? Aleluia! Ele cuida e Ele é o Deus da provisão. Ele age na necessidade. Qual a sua necessidade, irmãos? Qual a sua necessidade? Talvez você fique pensando, estou passando por essa luta aqui sozinho, Deus não está vendo. Deus sabe, Deus vê, irmãos. Ninguém falou para ele que se o povo fosse embora ia desfalecer. Mas ele sabia que o povo estava ali precisando. Ele sabia que muitos ali não tinham o que comer. E ele pega ali o que tem e multiplica e abençoa aquele povo. Aleluia! Então, Jesus intervém em uma família desesperada. Amém? Jesus intervém na tempestade. Jesus intervém na vida daqueles homens que estavam endemoniados. E Jesus intervém na necessidade. Jesus intervém, irmãos. Jesus age. Quando Ele entra, o quadro muda. E aí, missionário? Tudo bem, Jesus intervém. E agora o que é que eu faço? Para a gente concluir. Como é que se processa a intervenção de Jesus? Primeiro, a intervenção de Jesus se processa através da palavra. Porque a palavra é de Deus. Amém? A intervenção de Jesus se processa através da palavra, porque a palavra é viva. A palavra tem vida. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 107, verso 20: Ele enviou a sua palavra para os curar e os livrar da morte. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 107, verso 20. Romanos 1,16: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. É a palavra, irmãos. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé é alimentada. Quando você ouve a palavra, vai chegando fé no seu coração. Aí você usa essa fé para clamar a Deus e Deus age. Amém? Amém? Deus intervém quando você crê na palavra dEle. Quando você confia, quando você toma posse na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos. Versículo de número 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme é
ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém? A palavra atua com eficácia em vocês, os que creem. Quantos creem na palavra do Senhor? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é que se processa a intervenção de Jesus? A intervenção de Jesus se processa pelo seu Espírito. O Espírito de Deus é o agente divino na terra. É o Espírito de Deus que age, irmãos. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus quem nos regenera. É o Espírito de Deus quem nos convence. É o Espírito de Deus que vai trabalhando no nosso coração. É o Espírito de Deus que nos enche, que derrama dom sobre nossas vidas. É o Espírito de Deus quem nos usa. É o Espírito de Deus, irmãos. Aleluia. O Espírito é o agente divino na terra. Não questione como ele faz, apenas creia. Aleluia. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia. Aleluia. Muitas vezes a gente está pensando aqui, pequenininho, Deus está lá na frente, preparando o melhor para cada um de nós. Aleluia. Apenas creia, irmãos. Como é que se processa a intervenção de Jesus? Pela graça e coragem. Pela graça e coragem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele orou para o Senhor Jesus livrar ele, do espinho da carne. E ele diz que o Senhor respondeu para ele. Ele orou por 3 vezes. E o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós precisamos depender dessa graça. Confiar na graça e encher os nossos corações de coragem. Amém? Jesus intervém. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento, amém? Eu tenho certeza que enquanto você estava ouvindo a palavra, ia chegando fé no seu coração. Você ia se alegrando aí com as maravilhas que o Senhor Jesus fez e faz e continuará fazendo, porque Ele é o mesmo. Então eu quero convidar você a apresentar nesse momento a sua causa ao Senhor. Apresente a Ele, meu amado. Apresente a área da sua vida que você está necessitando da intervenção do Senhor. Senhor, eu preciso da sua intervenção, preciso que o Senhor haja. Intervenha, Senhor, na minha família. Intervenha, Senhor, na minha necessidade. Intervenha, Senhor, com a sua libertação. Manifesta o seu poder, Senhor. Abra o seu coração, meu amado. Comece a clamar ao Senhor. Abra o seu coração para Ele. Diga para Ele. Apresente a Ele a sua causa. Aleluia. Oh Espírito Santo, fique à vontade, Senhor. Opera, Senhor, em cada coração, Senhor. Vem, entra, Senhor, nessa situação. Muda o quadro, muda a situação. O Senhor é o mesmo, o Senhor continua libertando, o Senhor continua curando, o Senhor continua operando maravilhas, Pai. Situações, causas impossíveis para o homem, mas não são impossíveis para o Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor é o Deus que ordena o vento cala-te. O Senhor é o Deus que age, basta uma palavra, Senhor. Opera, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Opera, Senhor, naquele coração, Pai, que precisa de um toque do Senhor, de uma transformação do Senhor, que precisa da Sua libertação. Quantas famílias, meu Deus, se encontram com pessoas, meu Deus, aprisionadas no mundo dos vícios, aprisionadas, meu Deus, por demônios, por
por espíritos malignos. Visita, Pai, em nome de Jesus. Opera nessa família, Senhor, com teu poder. Liberta essa vida. Transforma, liberta essa vida do vício. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão precisando de cura, Senhor, manifesta o teu poder. Visita, Pai, com a tua cura, para a glória do teu nome, Pai. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder. Nós pedimos ao Senhor, intervém, Senhor, intervém, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Clame ao Senhor, irmãos. Clame ao Senhor. Aleluia. Intervém, Senhor. Intervém com a tua mão poderosa. Aleluia. Ele continua agindo, aleluia. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é esse é quem tu és, esse é quem tu és. Aleluia. Opera, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Pai. Nós confiamos no teu agir, confiamos na tua palavra. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através dos testemunhos deste lugar, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.